Olá, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, né, de saúde. Infelizmente, hoje a gente não vai conseguir, então, fazer aula presencial novamente, mas semana que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos, tá? Então, dando continuidade ao módulo 1 ainda, sobre a história da psiquiatria e as políticas públicas, hoje a gente vai falar um pouquinho do SUS e a saúde mental no Brasil e os centros de atenção psicossocial. O objetivo dessa aula, né, os objetivos da nossa aula de hoje é que vocês compreendam, então, a atuação do SUS na saúde mental, que vocês, então, entendam a dinâmica da rede de atenção psicossocial, das RAPs, e que vocês consigam compreender e também diferenciar os tipos de CAPs, né, dos Centros de Atenção Psicossocial, e quais são as suas atenções na atenção à saúde mental no Brasil. Então, quando surgem os CAPs? Com aquele intenso movimento social que a gente viu lá na reforma psiquiátrica, principalmente dos trabalhadores de saúde, de toda aquela movimentação em prol de melhorar a assistência, então, à saúde mental no Brasil, inicialmente, então, pelos trabalhadores da saúde, como eu falei para vocês, a gente teve, então, esses movimentos para melhorar a assistência no Brasil e denunciar, então, a situação precária dos hospitais psiquiátricos. E aí, então, surge, em 1986, o primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo, conhecido, então, como Professor Luiz da Rocha Cerqueira. Esse foi o nome do nosso primeiro CAPS no Brasil, na cidade de São Paulo. Então, com essa movimentação social para melhorar a assistência à saúde mental e acabar com a situação precária dentro dos hospitais psiquiátricos, surge, então, em 1986, o primeiro CAPS. E o que é o CAPS, então? A portaria de 224 de 92, né, então, cria oficialmente o primeiro CAPS, ou os NAPs, que são os Núcleos de Atenção Psicossocial, com a ideia de ressignificar, então, a assistência prestada às pessoas com transtornos mentais. Então, são unidades de saúde, né, locais, regionalizadas, que contam com uma população adscrita, né, definida pelo nível de local que esse centro vai atender, vai fornecer, então, atendimento de cuidados intermediários entre o ambulatório e a internação hospitalar. E vem nessa ideia de mudar, então, o tratamento e essa visão de que a internação no hospital psiquiátrico é a melhor alternativa. E tem ainda como diretrizes, né, e normas para estabelecimentos assistenciais em saúde mental. Essa portaria que cria oficialmente os CAPs tem diretrizes e normas, então, para prestar assistência em estabelecimentos, né, que prestam assistência em saúde mental. A portaria, então, 336 de 2002, vem, então, para estabelecer as diretrizes de funcionamento desses CAPs, que foram criados, então, em 92, aí essa portaria de 2002 vem para direcionar o funcionamento e classificar os CAPs de acordo com a população que eles atendem e de acordo com a população do município onde esse CAPS foi estabelecido. Então, ele pode ser classificado em 1, 2, 3, I, que é o infanto-juvenil, e AD, que é de álcool e drogas. Eu vou explicar mais para frente o que é cada um e que cada um atende, tá? As modalidades de serviço, então, que essa portaria define, elas são definidas, né? Os CAPs são definidos de forma de ordem crescente, né? De porte, de complexidade e abrangência populacional, conforme a portaria 336. Além disso, né, então, com essa reforma psiquiátrica, a gente viu que em 2001 foi criada a a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, não podemos esquecer dela, 10.216, do dia 6 de abril de 2001, que foi um avanço fundamental e considerável na atenção à saúde mental, que essa lei, né, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona, então, esse modelo assistencial em saúde mental. Então, ali passa a deixar de ser, então, a internação como principal
mecanismo de tratamento para as pessoas com transtornos mentais, e aí as internações, na verdade, passam a ter outras classificações, porque antes qualquer um internava um ente querido, e aí agora a gente tem classificações diferentes para a internação. E assim, então, a Lei 10.216, ela define, né, que a internação, ela pode ser voluntária, então o usuário decide que quer ser internado para realizar esse tratamento. A internação, ela pode ser involuntária, então o familiar percebeu a necessidade dessa internação, na verdade, por ordem judicial, ela é feita, então não posso ir lá simplesmente dizer que eu vou internar o meu filho ou o meu irmão, eu preciso de uma ordem judicial e de um laudo que então defina que é necessária essa internação. E a internação compulsória, então, precisa dessa definição, então, do juiz também, junto com a família, para então promover essa internação do usuário, tá? Então, não é mais daquela forma, antes da reforma psiquiátrica, em que qualquer pessoa, parentes até de 4º grau, lembra? Antes de surgir, então, essa Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, em que o usuário, ele podia ser internado por qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa definir, então, que ou é por ordem judicial ou laudo médico, né? Então, essa necessidade da internação involuntária ou compulsória precisa ou do laudo médico ou de uma ordem judicial para que ela aconteça. E já a internação voluntária, então, é que o usuário assine um documento pedindo a sua internação para o tratamento. Em 2003, então, foi criada a Lei 10.708, que instituiu, então, o auxílio reabilitação psicossocial das pessoas que saíam, então, dessas internações em hospitais psiquiátricos. Então, é uma ajuda financeira para que essas pessoas consigam, então, ser reinseridas na sociedade. Dentro dessa lei, existe um parágrafo, né, que fala que o auxílio é parte integrante de um programa de ressocialização desses pacientes internados em hospitais, e esse projeto, né, esse programa tem como nome, né, De Volta para Casa. E ele é coordenado, então, pelo Ministério da Saúde. Então, essa lei dá um auxílio financeiro para esses usuários egressos de internações hospitalares. Além disso, então, a Portaria 3.088 de 2011 cria, então, institui a Rede de Atenção Psicossocial, que são as RAPs. Essa rede atende, então, as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, tá? Dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa portaria vem com a ideia de criar, ampliar e articular pontos de atenção à saúde a esses indivíduos. Então, eles criam uma rede mesmo. Então, a gente tem CAPs, tem unidades básicas de saúde, tem residências terapêuticas, que vão juntos formar uma rede e atender, então, as necessidades desses indivíduos com transtornos mentais, com necessidades decorrentes do uso de drogas, crack e álcool, tá? Essa portaria, então, visa o atendimento integral, ambulatorial e de atenção diária a esses usuários e familiares dessas pessoas, levando em consideração a integralidade do sujeito, através da criação, então, de um projeto terapêutico singular, pensando nas individualidades de cada um. E aí, reabilitando, então, de forma visando, né, o indivíduo psicossocial, então, a reabilitação psicossocial, para eu conseguir reinseri-lo na sociedade. Então, a Rede de Atenção Psicossocial foi criada em 2011 a partir da Portaria 3.088. Em 2015, então, a gente tem a criação da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e aí nessa lei eles definem
que às vezes há necessidade, então, de uma avaliação de uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para considerar se essa pessoa entra nessa lei com deficiência, pessoas com deficiência, porque aí tem que levar em consideração não só o impedimento físico, né, das funções e estruturas do corpo, mas os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais dessa pessoa, para se classificá-la como deficiente ou não, a limitação no desempenho de suas atividades e a restrição de participação em atividades, né, sociais. Além disso, essa evolução, essas leis, essas portarias, é para que vocês entendam, então, como que a gente está hoje em relação à atenção à saúde mental desses indivíduos, a evolução, então, a partir da criação do primeiro CAPS, o que é o CAPS, o que é essa rede que foi criada, então, para entender essas pessoas com sofrimento mental, tá bom? Então, a portaria, em 2017, a gente tem uma outra portaria que vem com a ideia de melhorar, então, essa rede de atenção psicossocial, e ela leva em consideração, então, a Lei 10.216, como eu já falei para vocês, de 2001, que é a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.708 de 2003, que fornece, então, aquela ajuda financeira com o programa de volta para casa, dos egressos de hospitais psiquiátricos, e a Lei 13.146 de 2015, que é a inclusão das pessoas com deficiência. Então, a portaria 3.588 vem com a ideia de montar uma equipe multiprofissional, então, de atenção especializada de saúde mental, nas unidades ambulatoriais especializadas. Aí a gente tem que ter unidade de referência especializada em hospital geral, então a gente tem que ter leitos em hospital geral, e esses leitos não podem ultrapassar 20% da capacidade desse hospital. Tem que ter um hospital psiquiátrico especializado e hospital dia, então, com leito para atender indivíduos com transtornos mentais. Além disso, foram criados, então, os serviços residenciais terapêuticos, que são moradias inseridas na comunidade, destinadas para cuidar de pessoas com transtornos mentais. E aí tem pessoas que precisam, né, de cuidados de longa permanência, principalmente os egressos de hospitais psiquiátricos, né, de internações, pessoas que não têm suporte financeiro, social ou laços familiares que, então, permitam a reinserção desses indivíduos na sociedade. Então, são criados esses serviços residenciais terapêuticos para atender a necessidade dessas pessoas. Além disso, então, na verdade, os serviços residenciais, eles foram criados em 2011, e aqui em 2017 a gente tem uma melhoria, então, e uma ressignificação do que é esses serviços residenciais terapêuticos, qual é a sua intenção, na verdade, né? Porque eu não vou colocar todo mundo que saiu das internações dos hospitais psiquiátricos, eu vou colocar quem não tem suporte familiar, quem não tem suporte financeiro, tá? Mas eles foram criados em 2011 a partir da portaria 3.090. Então, esses serviços residenciais terapêuticos foi criado em 2011. E eles são divididos em tipo 1 e 2. O tipo 1, moradias destinadas às pessoas com transtornos mentais, em processo de desinstitucionalização, então saiu do hospital psiquiátrico, eu preciso colocá-lo, então, na sociedade. Eu preciso de um programa específico para isso, porque essa pessoa passou anos, meses dentro de um hospital psiquiátrico, às vezes sem identidade, em situações precárias. A modalidade de tipo 1, ela pode atender até 8 moradores. Já o tipo 2 é destinado às pessoas com transtorno mental e acentuado nível de dependência. Isso relacionado ao seu comprometimento físico. Então, precisam de cuidados mais específicos e esses tipos de residências podem atender até 10 moradores. Então, aqui algumas imagens, então, desses serviços de residências terapêuticas. Então, os indivíduos que não têm, né, segundo a portaria de 2017, os indivíduos que não têm suporte social, financeiro e familiar,
eles são, então, encaminhados para esses serviços residenciais terapêuticos, para a promoção, então, da reinserção social dos mesmos, tá? E aí, então, quando a gente pensa no SUS e na saúde mental, a gente tem que levar em consideração os princípios do SUS também. Então, as leis federais, né, criadas em 90, a 8.080 e a 8.142, que definem, então, os princípios, né, do SUS, que é o princípio da universalidade. Então, o público tem que ter acesso gratuito a todas as ações e serviços de saúde. A integralidade, desculpa, tá? Pela tosse. A integralidade, então, das ações. Então, cuidar do indivíduo como um todo e não como partes separadas. Eu preciso pensar no indivíduo na sociedade, na família, nas suas necessidades de saúde, nas suas limitações físicas, como um todo, não de forma separada. O outro princípio é a equidade, então, do SUS. Então, todos esses princípios precisam estar inseridos na saúde mental também. Então, a equidade, tratar de forma desigual os desiguais, então, pensar nas inequidades de cada indivíduo. Então, cada indivíduo sofre suas inequidades, então, sofre suas diferenças, suas desigualdades. Então, eu vou dar mais a quem precisa mais, certo? Isso é equidade, não pensar em igualdade, vou tratar todo mundo igual, não. Tem pessoas que precisam de mais atenção, de um apoio maior em relação às suas necessidades. E aí, o princípio, então, de descentralização dos recursos de saúde. Então, o SUS vem com esse princípio para garantir, então, a boa qualidade e acesso a todos os indivíduos em todas as instâncias, né? Municipal, estadual e nacional. E o controle social, então, é exercido pelos municípios, estados e a nação. E aí a gente deve ter representação tanto dos usuários do Sistema Único de Saúde, então dos indivíduos com transtorno mental ou indivíduos que procuram a promoção à saúde, nós, né, usuários, de trabalhadores, de prestadores, de organizações da sociedade civil e instituições formadoras, então, que são as escolas e universidades. O fluxo, então, de financiamento do SUS para a saúde mental parte do Ministério da Saúde, então, do Fundo Nacional, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, e aí a gente vai ter Fundo Nacional, Estadual e Municipal, fornecendo, então, esse apoio financeiro às unidades de saúde dos municípios, tá? E aí, então, essa rede de atenção psicossocial, ela precisa definir o território. E o que é o território que ela vai atender, né? Essa rede de atenção psicossocial. O território, então, não são apenas as pessoas que nele habitam. Então, eu delimitei meu território, vou pegar essas pessoas e pronto. Não, eu tenho que pensar nos conflitos que existem dentro desse território. Quais são os interesses das pessoas que vivem ali? Quais são os amigos, os vizinhos, sua família, as instituições que estão presentes naquele território e o cenário, então, que eu consigo visualizar. Além disso, o CAPS, ele é o centro e tem um papel estratégico na articulação dessa rede. Então, ele vai tecer, realmente vai costurar essa rede. Ele é responsável por controlar, então, esse papel estratégico de articular a rede de atenção psicossocial. Ele cumpre as suas funções na assistência direta, o CAPS, então, ele vai atender o usuário de forma direta, mas também vai regular esses usuários dentro dessa rede de serviços, tanto nas equipes de saúde da família e com os agentes comunitários de saúde. Além disso, né, o CAPS e a rede de atenção psicossocial tem como objetivo promover, então, a vida comunitária e a autonomia desses usuários dentro desse território. Então, ele vai articular os recursos existentes nessa rede, então, sociossanitários, jurídicos, cooperativos de trabalho, escola e empresa. Então, o CAPS, ele atende de forma direta dentro da rede, mas ele também articula
todo o cenário dentro desse território. Então, aqui uma imagem ilustrando que o CAPS é o centro, então tem um papel estratégico de articular toda essa rede. Então, a gente tem o hospital geral, a gente tem as residências terapêuticas, a gente tem o trabalho desses indivíduos, a gente tem os vizinhos, tem as unidades básicas de saúde, tem as praças, os esportes, as instituições de defesa dos direitos, né, dos usuários, associações, cooperativas. Então, essa é a rede de atenção psicossocial. E quem exerce o papel estratégico é o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Então, ele faz essa integração permanente com as equipes da rede básica da saúde do seu território, então o CAPS é responsável por isso, né? Tem um papel fundamental no acompanhamento, na capacitação e no apoio para o trabalho dessas equipes com as pessoas com transtornos mentais. Então, ele atende o usuário de forma direta. Ele articula a rede, regula esse usuário para onde ele tem a necessidade de ir. E, além disso, ele fornece, então, uma outra atribuição do CAPS, capacitar, então, toda essa equipe envolvida nessa rede para prestar uma assistência adequada às pessoas com transtornos mentais. Então, é um progressivo deslocamento, então, do centro do cuidado para fora do hospital. Essa é a ideia da rede de atenção psicossocial. Tirar, então, esses indivíduos, essas pessoas com sofrimento mental dos hospitais, do tratamento dentro do hospital, para essa, então, rede de atenção psicossocial fora dos hospitais, ok? E aí, então, a gente precisa entender qual é essa interação CAPS e atenção básica, CAPS e UBS, né, Unidade Básica de Saúde. Então, o CAPS precisa conhecer e interagir com as equipes da atenção básica do seu território, então, do seu território que foi definido, que a gente viu que precisa definir qual o cenário, quais as instituições que estão lá presentes e quais as necessidades dos indivíduos inseridos naquele território. Então, o CAPS precisa ainda estabelecer iniciativas conjuntas de levantamento dos dados sobre os principais problemas e necessidades em saúde mental do seu território, realizar, então, o apoio matricial às equipes de atenção básica, então, é uma responsabilidade compartilhada. Esse apoio matricial é responsabilidade compartilhada do CAPS. Então, eu atendo de forma direta o meu usuário, eu regulo o meu usuário, mas eu preciso fornecer esse apoio à atenção básica. Então, eu tenho que capacitar a minha equipe da rede, eu tenho que orientar os agentes que vão estar em contato direto com esses indivíduos com sofrimento mental e acompanhar, então, esse atendimento na atenção básica, certo? E os casos mais complexos eu mando de volta para o CAPS, para o Centro de Atenção Psicossocial. Realizar, então, as atividades de educação permanente, capacitação, supervisão sobre saúde mental em conjunto com as equipes de atenção básica. Essa é a relação CAPS-UBS, CAPS Atenção Básica. E qual é o papel do CAPS, então, né? É um direcionamento, fazer o direcionamento local das políticas e programas de saúde mental, montar, então, os projetos terapêuticos e comunitários, dispensar medicamentos, encaminhar e acompanhar os usuários que moram em residências terapêuticas, além de assessorar os agentes comunitários e as equipes de saúde da família no cuidado domiciliar desses indivíduos com transtornos mentais. E para a criação, então, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, existem 4 eixos estratégicos para sua implementação. Então, o primeiro eixo, para a gente conseguir, então, implementar a rede de atenção psicossocial, a gente precisa ampliar o acesso à rede de atenção integral à saúde mental, qualificar a rede de atenção à saúde mental, então, o segundo eixo. O terceiro, fazer ações intersetoriais para a reinserção social e reabilitação desses indivíduos. E o quarto eixo, então, são ações de prevenção e redução de danos aos indivíduos, então, usuários de álcool, crack e outras drogas. Então, a rede de atenção psicossocial, ela promove o cuidado das pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de drogas, visa o atendimento integral e humanizado com foco no acolhimento, acompanhamento contínuo vinculado a essa rede,
que a gente tem como centro articulador o Centro de Atenção Psicossocial. E aproxima-se, então, dos sujeitos e territórios, levando em conta a singularidade do contexto e de cada indivíduo. Aqui, então, a gente tem a rede, né, para a gente ilustrar melhor. Então, o SUS, né, uma dimensão estrutural com seus princípios para a organização dessa rede. Os CAPs, né, então, na dimensão singular, organização do processo de trabalho, produção de ações substitutivas e produção do protagonismo desses indivíduos. E a dimensão particular, então, as outras instituições dentro dessa rede que vão responder às necessidades sociopolíticas desse local. Então, aqui a gente tem essa rede de atenção psicossocial criada em um determinado território. Então, eu preciso definir meu território. Então, eu tenho que definir quais instituições que eu tenho dentro do meu território. Então, eu tenho UBS, tenho ONGs, tenho escolas, tenho cooperativas, tenho instituições que garantem os direitos sociopolíticos dessas pessoas, e eu tenho o CAPS, então, como centro articulador que tece toda essa rede. E levando sempre em consideração, então, os princípios e diretrizes do SUS, tá? Do Sistema Único de Saúde. E aí, então, o CAPS, ele é um sistema aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde, então ele deve atender, né, toda a comunidade. Ele é um centro de referência e tratamento para as pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses, cuja severidade ou persistência justifique, então, sua permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida. Além disso, ele oferece atendimento à população da sua área de abrangência, realizando acompanhamento clínico e a reinserção social desses usuários. Pelo acesso, então, ele garante, né, tem que garantir o trabalho, lazer, exercício dos direitos e fortalecimento, então, dos laços familiares e comunitários para conseguir, então, reinserir esse indivíduo dentro da sociedade. E ele vem como um serviço substitutivo às internações em hospitais psiquiátricos, tá? Então, essa é a ideia do CAP, substituir o modelo hospitalocêntrico, então, e aí levar os indivíduos para fora do hospital e reinseri-los na sociedade. E o CAPS, então, presta atendimento em regime de atenção diária, gerencia os projetos terapêuticos, oferecendo cuidado clínico, eficiente e personalizado para cada indivíduo, e promove a inserção social dos usuários. Como ele promove isso? Através de educação, trabalho, esporte, cultura, lazer, montando, então, estratégias de enfrentamento aos problemas de cada indivíduo. O CAPS, além disso, organiza a rede de serviços de saúde do seu território, então, organiza a rede de atenção psicossocial, as RAPs, dá suporte, supervisiona a atenção à saúde na rede básica, como eu já falei anteriormente, regula a porta de entrada da rede de assistência e saúde mental da sua área, coordena junto com o gestor, então, o local das atividades de supervisão, de unidades hospitalares, psiquiátricas que atuem dentro do seu território. Então, percebam que os CAPs é o centro mesmo, centro articulador, e supervisiona toda a rede de atenção psicossocial. E ainda mantém, então, a lista dos usuários da sua região que utilizam medicamentos para a saúde mental. E aí a gente classifica, então, de acordo com a portaria, os CAPs são classificados em 1, 2 e 3 e IAD. O que vai diferenciar os CAPs 1, 2 e 3 que a gente viu lá é o porte e a complexidade de atendimento. Então, o CAPs 1, ele vai estar em municípios com população de 20 a 70 mil habitantes. Vai ter o funcionamento das 8 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. O CAPS 2 em municípios de 70 a 200 mil habitantes. Vai trabalhar também de 8 a 18 horas e pode se estender até 21 horas, tá? De segunda a sexta-feira. O CAPS 3 já vai funcionar 24 horas,
feriados e fins de semana, e vai existir em municípios com população acima de 200 mil habitantes. O CAPS-I, eles existem, são preconizados para municípios acima de 200 mil habitantes, funcionamento de 8 a 18 horas, segunda a sexta, vai atender crianças e adolescentes, então ele é infanto-juvenil, ele pode ter, então, o terceiro período para funcionar 21 horas. E o CAPS-AD, então, para população, municípios com população acima de 100 mil habitantes, vai funcionar de 8 a 18 horas, de segunda a sexta-feira, podendo se estender até 21 horas, né? Então, esse terceiro período. O CAPS 1 e 2, eles vão atender adultos, né? Atendimento diário, com pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. O CAPS 3 vai atender diariamente e noturno, né? Porque a gente viu que é 24 horas, 7 dias da semana. Também adultos com transtornos mentais severos e persistentes. O CAPS, então, vai atender infância e adolescência, atendimento diário dessas crianças e adolescentes com transtornos mentais. E o CAPS-AD, então, são usuários de álcool e drogas, atendimento diário desses usuários que usam, então, e são dependentes de substâncias psicoativas, como álcool ou outras drogas, e esses CAPs também têm leitos de repouso com a finalidade de, então, de desintoxicação dessas pessoas. E aí a equipe, então, multiprofissional de cada CAPS. No CAPS 1, a gente vai precisar de um médico, psiquiatra, um enfermeiro e 3 profissionais de nível superior, que aí você é psicólogo, assistente social, terapeuta, pedagogo ou outro profissional que faça o projeto terapêutico. E 4 profissionais de nível médio. Já no CAPS 2, a gente precisa de um médico, psiquiatra, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior, então a gente aumenta aí, e 6 profissionais de nível médio. No CAPS 3, a gente tem, então, 2 médicos em vez de um enfermeiro com formação em saúde mental, 5 profissionais de nível superior, então a gente também aumenta os profissionais de nível superior, e aí a gente aumenta também os profissionais de nível médio, então 8, porque o CAPS 3 funciona 24 horas. O CAPS-I, que atende crianças e adolescentes com transtornos mentais, a gente vai precisar de um médico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra com formação em saúde mental, um enfermeiro, 4 profissionais de nível superior e 5 profissionais de nível médio. E no CAPS-AD, né, de álcool e drogas, a gente precisa de um médico psiquiátrica, um enfermeiro com formação em saúde mental, um médico clínico responsável pela triagem, então, e a avaliação das intercorrências clínicas com esses usuários, 4 profissionais de nível superior e 6 profissionais de nível médio. Então, essas são as diferenças entre os CAPS 1, 2, 3, CAPS-I e CAPS-AD. Percebam, então, que a gente tem uma diferenciação tanto na equipe multiprofissional que vai atender esses usuários, como a população atendida, né? Então, a gente tem uma definição do público atendido e do período, então, de atendimento. Nos CAPs, a principal forma de tratamento, então, a gente viu que o CAPS ele é responsável pela assistência direta e por articular toda a rede de atenção psicossocial. E quais são as formas de tratamento dentro dos CAPs? Então, existem oficinas, e essas oficinas são atividades realizadas em grupo, além do tratamento farmacológico, que é um dos principais tratamentos que são utilizados, existem, então, as oficinas, né? Então, são atividades realizadas em grupo, que tem a presença e orientação de algum profissional. As atividades realizadas nessas oficinas são no interesse dos usuários, das possibilidades dos técnicos do serviço e das necessidades da unidade. As oficinas, elas podem ser expressivas, então vai trabalhar a parte verbal, musical, expressão corporal. As oficinas geradoras de renda, então, o profissional vai auxiliar, ajudar esse indivíduo a aprender novas habilidades de culinária, de costura, para que ele consiga, então, ter um retorno financeiro, né? Gere uma renda para ele
ser reinserido na sociedade novamente. E oficinas, então, de alfabetização, porque tem muitos usuários que não são alfabetizados. E aí também é uma forma de reinseri-los na sociedade. Outras atividades que são desenvolvidas dentro dos centros de atenção psicossocial são os tratamentos medicamentosos ou farmacológicos, como eu já falei, atendimento a grupo de familiares, então não só o usuário é atendido, mas também a família desse usuário, o atendimento individualizado à família, as orientações, então, em relação ao tratamento, a buscar, em casos de emergências, aonde o familiar deve levar esse usuário, o atendimento psicoterápico, atividades comunitárias, atividades de suporte social, oficinas culturais, visitas domiciliares e desintoxicação ambulatorial. Essas são as atividades desenvolvidas dentro do Centro de Atenção Psicossocial. Pessoal, aqui algumas referências que eu utilizei. Vou disponibilizar o material, então, para leitura, além dessa aula gravada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Quero pedir desculpa para vocês, né, por não conseguir, então, estar de forma presencial hoje, né, mais essa semana. Mas, se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos, tá? Uma boa aula, um bom resto de semana, um bom final de semana para vocês. E quero desejar muita saúde a todos, tá? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima aula.